Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui de assunto interessante, assunto que é necessário que a gente aprenda para viver de uma forma mais natural, né? E com o fluxo, né? Do rio, que contorna os obstáculos, mas ele chega ali e desemboca sempre no mar, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje conversar aqui sem segredos, sem mais segredos, sem segredos. Então, nós vamos ter que aprender o paradoxo da nossa vida, que é assim, quanto mais nós desaceleramos e relaxamos, mais rápido as coisas acontecem. Quanto mais assim aceleramos, mais devagar e mais tempo as coisas demoram para acontecer. Quando eu fico forçando uma situação, né? Sempre pode ver que sempre quando você força uma situação, é um exemplo assim tão básico, tão bobo aqui, quando você adiciona uma pessoa nova numa rede social, né? Seja Facebook, Instagram, ou na Alma Sorrindo, que é um site meu, ou é, agora nesse novo Tirdes, ou seja, o que for, tá? Quando você, no YouTube, no canal do YouTube aqui, quando você adiciona uma pessoa que ela é acelerada, que ela não confia nela mesma, então ela vai querer que você se apaixone por ela naquele instante. Nossa, você adicionou ela, então ela já acha que você está apaixonado por ela também, porque ela acha que está apaixonado por você também. E então o que que acontece? Você faz tudo parar. Você faz tudo parar e é como o rio está correndo livre, o obstáculo é tão grande que ele não consegue mais passar. E por quê? Porque simplesmente porque você está vivendo, você não está vivendo no presente. Você quer tudo que aconteça nesse instante, coisas que o outro nem está pensando que você está pensando, né? Seja o que for. Então, você não consegue combinar a frequência do seu agora. Não consegue combinar essa frequência. E aí você entra em desacordo com a frequência do outro. E quando você vai no fluxo e não nadamos acima desse fluxo, é, nós entramos em contradição, porque quando nadamos no rio acima é resistência. E ir com o fluxo é a arte de confiar na inteligência do universo. Quem é a inteligência do universo, Maristela? É você. É você, é eu, é o coleguinha, né? Você vê que quando a gente faz projeção astral ou sonhos lúcidos, nós somos levados para mundos intraterrenos, para outros planetas de evolução acima do nosso, todos os planetas acima da Terra, em evolução acima da Terra, né, que já são quinta dimensão adiante, né, muito mais que quinta, sexta, sétima dimensão adiante, o que acontece? Não existe um salvador. Nós sabemos claramente que não existe um salvador, que não existe um Deus que vai me salvar. Eu estou em evolução. Eu sou um Deus. Eu preciso descobrir que eu tenho todo o poder de tudo que eu quero dentro de mim. Eu preciso me dar conta disso. Então, é, eu confio, eu passo a confiar na inteligência natural do universo, que sou eu, né? O que é você, sou eu, é você, é o coleguinha. E quando você resiste ao que está acontecendo no momento presente, você fica resistindo, você cria tensão e bloqueios energéticos. Então, outro exemplo aqui, besta, tá? Às vezes uma coleguinha quer falar com você e você não pode falar com ela naquele momento.
né? Naquele dia você não pode nem pegar no celular, porque você está ali com o tempo contado para terminar um projeto, ou com o tempo contado porque você está preparando uma palestra para fazer em tal lugar, você está com o tempo contado para fazer inúmeras coisas muito importantes. Então você não pode ficar respondendo, às vezes, a criancice de uma coleguinha, de um coleguinha ou de vários coleguinhas. Não dá, não dá. Aquela coisa, hello, olá, ai, linda, você tá bem? Ai, amor, estou apaixonada por você. Ai, querida, que bom que me aceitou. Como pode, né? Como pode? Então, a pessoa fica lá, às vezes, mandando 10, 20, 30 mensagens, começa por interrogação, começa por joinha. Então, a pessoa, ela interrompe o fluxo do universo, né? Porque se for um sexo oposto, você já pega nojo antes de começar. Se for o mesmo sexo que a coleguinha está forçando uma relação, ela destrói a relação. Ela destrói a relação. Porque você fala assim, como a pessoa está me obrigando a falar com ela na marra, e é aí que você não fala, né? Então, a pessoa está acostumada a controlar todo mundo. Geralmente, pessoas que gostam de controlar tudo são diabéticos, né? Porque perdeu doçura pela vida. Então, quer controlar tudo ali na marra mesmo, né? Amarrando na corda. Então, laçando a pessoa. Então, quando você resiste ao que está acontecendo no momento presente, vou repetir, você cria tensão e bloqueios energéticos. Você destrói tudo. Ali você está destruindo tudo. E quando você vai assim com o fluxo, então você permanece aberto às infinitas possibilidades que se apresentam. E a chave, porque assim, às vezes a pessoa não pode mesmo falar com você, às vezes a semana inteira a pessoa não dá para falar com você. Isso não quer dizer nada, a pessoa não pode, não dá para falar com você naquele momento, tem coisas mais importantes para ser lidado, né? Então, quando você fica na sua, você abre N possibilidades para tudo e você não destrói nada. E porque a chave é confiar no universo, não esqueça que o universo é você. Então, sempre sabe o caminho perfeito quando relaxamos com confiança. Aí que as sincronicidades começam a aparecer e tudo começa a fluir naturalmente. Tudo flui naturalmente. E a maior causa, né, de sofrimento, a maior causa de sofrimento não é assim quando você afasta, é o afastamento da consciência, né? Como é que Freud colocava? Afastamento do self. O que é o afastamento do self? O afastamento da consciência. Quando você passa a ser só o ego, né? O ego, ele se perde, né? Porque ele é soberbo, ele é arrogante, ele perde o chão, ele perde a humildade, ele quer mandar, ele quer amarrar você, seja quem for, né? Ou você quer amarrar aquele negócio que não está na hora, né? Então, não está na hora porque às vezes a pessoa está esperando outras assinaturas, outras coisas serem liberadas para depois voltar e falar, viu? Ok, né? Vai dar tudo certo, tal dia, tal momento, tá aí, tudo na sua conta. Então, o que acontece? Quando eu não consigo perceber isso, eu afasto do meu self, eu afasto da minha consciência, eu deixo de ser sábio, né? Eu passo a ser ignorante. E não importa o que aconteça, nós temos que nos manter positivos. Por que, Maristela? Porque pode acontecer uma coisa que você não suportou naquele momento. Mas se você se manter positivo, porque nós vamos entender porque aquilo aconteceu. Sempre é por um motivo. Quem já é uma frequência mais alta sabe que não existe o mal e ruim, não existe bom e não bom, não existe contradição, né? Não existe contradição, porque aquele suposto mal, na verdade, está nos trazendo um benefício que a gente não enxerga naquele momento, né?
e, e se mantendo positivo, nós acabamos recebendo o benefício daquela coisa não desejada. Então, vamos supor, está demorando para mim ter resposta se eu vou ou não receber uma bolada aí, vamos lá colocar assim, né? Está demorando para receber. Nesse período, eu estou aprendendo que quando eu estou com menos condições financeiras de ficar paparicando todo mundo que eu vejo pela frente, eu vejo que essas pessoas se afastam, elas não estão interessadas em você. Olha, hoje eu não posso te dar isso, daquilo, né? Porque eu estou fazendo bastante documentos caros, nesse momento eu não posso ficar agradando fulano, ciclano, Roberto, Carlos, né, João, e essas pessoas vão se afastar de você, né? Então, qual é o benefício que eu recebo? Que não são amigos, de jeito nenhum, não querem saber de você, querem saber o que você proporciona, né? Estou dando esse exemplo, mas existem mil outros exemplos, N exemplos, né? Nossa vida se torna assim uma explosão de sincronicidade uma após a outra, porque é como se você fizesse uma limpeza. Sabe a pandemia? A pandemia ela vem, não adianta você lamentar. Ai, a pandemia levou minha mãe, a pandemia levou meu pai, levou meu tio, levou meu irmão, levou meu filho, levou o cachorro. Não adianta você lamentar. Nada acontece fora do lugar. Nada acontece, né? Já disse em outros vídeos, estou voltando a falar, dizem que vem uma outra pandemia aí das aves, seja do que for, né? Leva sempre pessoas que não estão acordadas, pessoas que, sabe assim, quando vai para a guerra, nós vamos para a guerra, quem é que morre? É os líderes? Não, os líderes não vão para a guerra. Os líderes comandam, vá lá, faça isso, faça aquilo, atire aqui, atire ali, mate tal pessoa, não mate fulano. Então, quem morre são sempre os soldados. E tem soldados assim que não são tão bons soldados. Então, eles morrem e quase nada é feito por eles. Quase nada é feito por eles. Quem sabe que ele morreu, mais é a família mesmo. Porque muita gente nem sabe quem é aquele soldado. E é assim que acontece nas pandemias. Morrem quem não se dá importância. Não é que não é importante para o universo, não se dá importância. Né? Às vezes o marido morreu, ela está lá do lado do caixão falando, eu queria ir junto. Né? Eu já fui em velórios assim, se eu estou no velório eu falo, nós podemos tirar ele agora daqui e colocar você. Ou se quiser, a gente pode já chamar outro caixão, você vai junto. Então, acabar com a graça da pessoa naquela hora, acabar com a graça, mas ela vai falando isso repetidamente todos os dias da vida dela, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes dá 6, 8 meses, ela morre mesmo, né? Porque ela não se deu importância. Entenda o que eu estou dizendo, o paradoxo das coisas. Não é que ela não tem importância para o universo, ela não se deu importância. Por que ela não se deu importância? Porque ela é o universo. E ela não se deu importância. Não é importante a minha vida, eu viver, eu ficar aqui, né? Agora eu recebi uma herança, eu posso deixar a minha casa agora finalmente mais bonita como eu quero. Ai, mas o companheiro morreu. Até onde se pegava com o companheiro? O companheiro morre, ele vira santo, né? Mas morreu meu companheiro jogar baralho. Ai, quando você quer jogar baralho e você é uma pessoa que não é soberba, você vai buscar uma irmã ali que gosta de jogar. Olha, hoje eu vou para sua cidade, no outro final de semana você vem, você para a minha. Você vai achar um vizinho que gosta de jogar também, você vai achar um coleguinha, mas a pessoa não se dá valor. Então, quando vem as doenças pegajosas, quando vem as pandemias, essas pessoas que não se dão valor, não adianta culpar a vacina, não adianta culpar governo, não adianta culpar Deus, né? Hoje, enquanto eu estava fazendo o meu almoço, estava assistindo uma live de uma pessoa muito simples, né? E até que ela falou algumas coisas lógicas ali, embora tudo negativo, ela falou umas coisas lógicas, né? Mas veja, tipo assim, olha, vocês repararam que o Papa morreu mais ou menos na época do Divaldo Franco, quer dizer, o Papa católico e o Divaldo Franco espírita.
né? E os dois sofreram nos últimos anos, né? E um não fez, ela falou, um não fez e o outro fez, né? Seja o que for que a pessoa pense, o que a pessoa fale, a pessoa disse assim, não pode ter um Deus, porque como que Deus não viu que Divaldo Franco foi espetacular, até os 96 anos ele foi espetacular, ele não teve erro, não teve falha. Como que Deus não viu isso? E quando já era para ter desencarnado, que a mãe mesmo disse que já era para desencarnar e ir para lá, e ele foi mais 2 anos para frente, mas com uma doença ali, digamos que crônica, um câncer ali, é, na próstata, né, mais ou menos ali, rodeando ali, então, e os médicos não sabiam direito achar, porque às vezes não achava nada, e a dor continuava, não achava nada, e a dor continuava, mas sofre, porque a dor está lá. Aí a pessoa fala, não, não pode ter Deus, né, porque como é que permitiu que um homem que foi tão bondoso, que não tem nada para se falar dele, passou? Veja, né, o universo sou eu, que importância eu dei para mim, né? Eu fiz coisas boas, nossa, como ele fez, né? Criou um monte de filhos que não eram dele, que não saiu dele, um monte de filhos adotivos que adoravam ele, acolhia tudo que criança que colocasse ali na porta da mansão da vida, que ele chamava, né? Que é o espaço que acolhia as pessoas. Claro que correu atrás de tudo, de médicos, de colocar uma padaria ali para ter alimento para aquelas crianças, seja o que for, tá? Fez. Mas fez o que para ele, né? Ele foi bem até 96 anos. Não, ele tinha angina. Ele tinha problema no coração também. Então, o que acontece? Quando eu tenho problema no coração, quando eu tenho um problema ali no coração, eu tenho um infarto, alguma coisa, tá faltando o amor próprio, né? Tá faltando o amor próprio. Se eu não tenho amor próprio, eu vou cuidar dos outros também. Mas se falta o amor próprio, vai faltar ali em algum sentido. E a vida vai me mostrar. Aí vem essa dor na próstata, que os médicos não achavam exatamente onde estava, porque tudo que está relacionado com a nossa intimidade, né, com os órgãos genitais nossos, seja homem, seja mulher, está ligado com a minha falta de sabedoria de lidar com as minhas dificuldades sexuais, nas minhas dificuldades sexuais. Então, ou seja, eu corro, trabalho aqui, mas eu tenho uma dor interna, né? Um sonho não realizado, talvez como homem, né? Acabo me sentindo rejeitado de alguma forma como homem. Então, se ele sai com 96 anos, ele nunca, nem aqui e nem do lado de lá, né? Vamos dizer assim, nem aqui nem do lá, talvez ele, do lado que ele tá esteja até me ouvindo e falando, essa mulher não tá louca. Então, o que que acontece? Quando eu tenho essa dor, eu tenho essa coisa mal resolvida comigo, o que que acontece? Se ele morre com 96 anos, ele não vai entender isso pro lado de lá. Então, ele teve essa bênção de viver mais 2 anos para essa dor aparecer, porque ela estava lá. Esse problema estava lá. Então, não interessa o quanto eu faço para fora, o quanto eu fiz para mim. Não interessa o que as pessoas pensam de mim, mas o que eu fiz para mim. Eu já me realizei sexualmente? Se hoje eu vivo não sozinha, eu já me realizei sexualmente? Eu tenho alguma coisa que eu não fiz que eu queria fazer? Então é melhor eu fazer. Porque aquilo que eu não faço vai aparecer de alguma forma no meu físico. No meu físico. Então ela compara um com o outro, porque ela acha que Deus, um ser de fora, não pode existir porque não foi benéfico com o Divaldo Franco. Mas que ela acha assim que o Papa não tinha importância de sofrer, porque ela se acha assim que ela tem uma lucidez, um tipo de evidência, que ela enxerga que o Papa fez muitas coisas que não deveria ter feito. Então, não sei, tá? Para mim, é assim, tá? Falar bonito é uma coisa.
Mas viver bonito é outra. Quer viver bonito? Primeiro, eu preciso saber quem eu sou, ser verdadeira comigo, não deixar passar nenhuma vontade minha, física, emocional, espiritual, seja o que for, não deixar passar. Porque aí eu consigo mesmo manter minha frequência alta. E se eu mantenho minha frequência alta mesmo, seja a idade que for, eu não vou desencarnar por doença. Eu não vou desencarnar por doença. E nem por um acidente físico, tá? Então, é isso que a gente precisa compreender, né? Porque é mais fácil controlar quem não entende o poder que carrega, né? É muito fácil você controlar uma pessoa que não entende o poder que ela carrega. Como é fácil você controlar essa pessoa? É muito fácil. Você faz dela o que você quiser. Sabe saco de lixo? Você põe isso no lixo, põe aquilo no lixo, põe aquilo no lixo, você afasta, você fala, não quero mais, que nem um lixo, sabe? Porque é fácil você controlar quem não entende o poder que carrega. Presta bem atenção nisso. Acorda que você carrega poderes em você. Acorda, tá? Não interessa o que os outros vão pensar, mas você tem que ter uma satisfação pessoal. Eu não quero me relacionar, vamos supor, se eu sou homossexual, não quero que ninguém saiba, não quero me relacionar com o outro. Existe, já falei aqui que existe a masturbação, existe a meditação. Os espíritas acho que estão assim no degrau mais alto, mas da mesma forma, eles também não procuram a meditação, né? E a meditação nos cura de tudo, nos equilibra, nos deixa forte, né? E a gente passa a carregar todos os nossos poderes que nós temos, né? Nós sabemos que temos poder para tudo, né? E nós ficamos apaixonados por nós. E paixão é que nem GPS, né? É GPS da mente superior, né? Te dá um frio na barriga todos os dias em saber que você entende cada vez mais de você, né? E você quer passar isso para os outros. E você pode ver que a minoria consegue curtir, consegue ser sincero, comentar, seja aqui no canal do YouTube, seja ali na página do Facebook, mas estão tentando, pelo menos, estão tentando. Mas é difícil realmente uma pessoa entender o poder que ela carrega, né? Mesmo eu fazendo um monte de coisa para fora, eu posso não entender o poder que eu carrego. Então a gente tem que entender que o eu superior, né, que está lá no último degrau da escada, o eu superior, ele controla tudo. Não é um salvador de fora que vai salvar eu de uma dor física, de eu desencarnar sem dor física. Não é ninguém de fora que vai me salvar de nada, não existe salvador, né? Isso foi uma coisa que as religiões criaram aqui para controlar as pessoas no planeta Terra, né? Então, você está tentando fazer algo que não foi feito para fazer. Então, se você está fazendo uma coisa que você não foi feito para fazer, você começa a ficar exausto. Porque isso não é o seu trabalho. Então, e você teima, né? Tem gente que até manda Deus sair do caminho, que acha assim, não adianta pôr dificuldade porque eu vou. Não, se tem uma coisa que está te deixando exausto, porque não é o seu caminho. Não, é o seu caminho. Se você está perseguindo uma mulher ou um homem que está te deixando exausto, porque não é para você, não é o seu caminho, né? Então, é bom a gente, sabe, aquele que forma um bom relacionamento com a sua mente superior, permitindo que ela faça a parte dela. Então, eu assino o contrato e desapego, deixa meu eu superior trabalhar, os outros que tem que assinar também, os outros eu falo assim, outras pessoas desconhecidas que também fazem parte,
para que isso aconteça, mas eu desapego, eu fico aqui no presente e, e vou viver apenas a minha vida, né? Sendo eu mesma da melhor maneira possível. Então, escolha algo que te empolgue. A mente superior sempre funciona de maneira holística, então por inteiro, né? Não adianta eu fazer para fora se eu não satisfaço os meus desejos físicos, e aí eu vou ter dor aonde eu não me satisfiz do meus desejos físicos, né? E sábio é aquele que sabe que isto ou aquilo não é o seu trabalho, não é o melhor para você. Então, eu posso ter sido bom ou plantado de santo a vida inteira, mas se quando eu tomar banho eu quiser pôr a mão no meu pipiu e me satisfazer, é eu, o chuveiro e o meu banheiro, né? Você pode ver assim que quando eu era mais nova, digamos assim, criança, adolescente, mesmo criança, adolescente, eu estudei piano em colégio de freiras, eu convivi muito com padres e freiras, depois na vida adulta eu fui conviver na faculdade com pastores, e você vê como eles são carentes de si mesmo, né? Você via a freira ali tendo câncer no útero, e algumas, quando ficavam sabendo, já tomava todo o organismo, morria, algumas ficavam em tratamento sério, ali dolorido, algumas tiravam não sei quantas vezes pedra do rim, tiravam vesícula fora. Então, sempre muita doença nessas pessoas religiosas, sempre muita doença séria. Desde criança eu fui acompanhando isso. Desde criança, seja freira, seja padre, pastor, sempre é que eles vão na surdina procurar um médico. Mas, assim, sempre estão muito doentes. E você quer ver pessoas doentes, é só entrar nas igrejas, seja cristã, seja católica, seja espírita, seja budista, seja o que for, tá? Seja o que for, porque quando eu não consigo saber quem eu sou, não adianta eu ser yoga, não adianta eu passar um tempo passar um tempo lá com os monges, né? Não adianta, que se eu não souber quem eu sou e não encarar as minhas dificuldades e querer pegar uma terapia séria, não ir lá um dia e agora eu não vou mais, não, pegar uma terapia séria e investir no meu autoconhecimento. Puxa, a terapeuta que foi lá atrás minha, hoje está falando que eu estou infantilizado. Eu vou encarar. Diz para mim aqui, Maristela, diz para mim aqui, doutora, aonde eu estou infantilizada. Mostre para mim, desde a hora que eu desci do ônibus até aqui na sua casa, qual foi os passos da minha infantilização. E não ficar irritado e emburrar, porque a doença vai aparecer. Se eu não quero crescer com a minha sabedoria, com o meu eu superior, eu vou ter que crescer ficando doente. Sem segredos. Gratidão. Amor sempre.